muita galerinha da turma de vocês já está me pedindo os vídeos, né? Depois, claro, eu vou fazer uns para a turma de vocês. Mas eu já fiz com o quarto ano. E quem quiser dar uma agilizada, eu estou encaminhando os vídeos, tá? Bem, antes de mais nada, eu vou abrir aqui, compartilhar com vocês o quadro, tá? A lousa. E a lousa, cadê a lousa? Lousa, achei. Compartilhar. Uhum. Apareceu a lousa para vocês aí? Só colocar no chat, eu abri o áudio. Obrigado, Isa. Obrigado, Thay. Então, vocês vão perceber lá na prova do Enem que ela não é uma prova de decoreba, galera. Ela não é uma prova assim, tipo, eu vou me arrebentar de estudar para decorar umas coisas, que a regra, tipo, professor, lá no Enem cai aquele exercício igual a gente fez de crase? Não, não cai. Para saber se você sabe mesmo trabalhar com crase, é lá na redação que eu vou ver, tá? Então, ela é uma prova que trabalha muito com a função da linguagem. Tanto que eu vou fazer uma aula da função da linguagem com vocês. Função fática, conativa, referencial, poética. E com aquela aula você vai falar assim, não, senhor, agora eu consigo fazer a prova inteira de, de linguagens, pelo menos. Eu faço a prova de arte de tudo com esse conteúdo aqui. Com esse conteúdo só. Hoje nós vamos começar a trabalhar com o primeiro conceito, que foi tirado, então, o conceito que eu tirei da última aula. Com a nossa conversa ali, que estava acontecendo no chat, né? É um contexto de intertextualidade. Então, o que é intertextualidade? Então, em alguns momentos, quando você está curtindo uma música ou vendo um filme, você percebe que, às vezes, naquele filme, ele está fazendo referência a um outro filme, ou ele faz a referência a um livro, né? Há uns tempos atrás eu estava assistindo um filme chamado A Conspiração. Nossa, o filme tem mais de 20 anos, é do Mel Gibson. E ele fica citando um livro, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, norte-americano. Então ele fica toda hora citando aquele livro, né? Então são intertextualidades, né? Se você assistiu o primeiro Matrix, por exemplo, você vai ver que tudo que é placa de carro é um versículo da Bíblia. É bem legal. Tudo que é número que aparece é um versículo da Bíblia. Então ele usa muito a intertextualidade. Vamos pegar essa ideia aqui de inter. É de uma coisa que atravessa de uma para outra, tá? Então a intertextualidade é nada mais do que, vamos falar assim, que é como se fosse um easter egg. Ah, gostaram dessa palavra? Easter egg? O que é um easter egg? Easter egg é quando existe uma certa homenagem em uma coisa construída por uma outra coisa, né? Existem jogos com easter eggs, filmes com muito easter eggs, né? Que não tem nada a ver com ovos da Páscoa, né? Mas são intertextualidades. E essa textualidade que vem, então, da palavra texto, ela não quer dizer que seja apenas um texto escrito, né? Mas o texto pode ser verbal ou não verbal. Ou seja, a gente vai ver isso muito em filmes, né? Esse dia eu estava jogando um... O que eu estava jogando e vi do outro? Ah, nossa, eu estava jogando um Assassin's Creed. Se eu não me lembro, o primeiro Assassin's Creed. E do nada eu encontro um personagem, assim, para conversar. E ele é bem rechonchudo,
uma cara redonda, um bigode, um boné, e o nome do personagem? Mario. Tipo, é declarado, né, uma homenagem ao Mario, um tiozinho encanador, assim, no Assassin's Creed, né? Então a gente percebe que a intertextualidade é esta conversa, né? Uma conversa, entre aspas, né? Entre obras. Das mais diversas linguagens, tá? Essas aspas aqui não precisa. São aspas da palavra conversa, tá? Que designa, então, a ideia de um conversa, entre aspas, é porque é o sentido figurado, né? Eles não estão conversando. Mas então é a relação que existe entre um texto e outro. E aí, a gente começa a perceber, por exemplo, como se dá essa conversa. Porque muitas das vezes a conversa, entre aspas, imita. Né? Ela não essa conversa intertextual, ela não quer dizer que é uma falta de criatividade, mas tem a ver com a criatividade. Né? Porque tem a ver com a criatividade. Às vezes você se aproveita de uma coisa existente para dar continuidade àquela coisa que está criando, ou seja um filme, ou seja uma música, né? Ou seja um poema. A gente vê na arte muita intertextualidade, galera, muita, né? Na música, nossa, eu estava lendo, eu acho que com o primeiro ano, o texto A Cartomante. E a primeira cena que Machado de Assis escreve é um casal citando Shakespeare. O Machado de Assis cita Shakespeare, porque a cena é como se estivesse acontecendo a mesma coisa. Por exemplo, a mulher vai numa cartomante e o, o amante fala, viu, o que você está fazendo na cartomante? Você acredita nessas coisas? Nada a ver, isso não existe. E ela fala, viu, amante, existem mais coisas na Terra do que a gente pode acreditar. Ou seja, existe mais coisas entre o céu e a Terra do que acredita a nossa vã filosofia. Ou seja, Hamlet. Então, o Machado de Assis cita Hamlet para justificar aquela cena que está acontecendo no cotidiano ali do Rio de Janeiro. Então, ele se aproveita de uma coisa que já existe, ou seja, do Hamlet, para ambientar você no texto dele. Então, ele faz uma intertextualidade. Então, ele se aproveita, ele conversa com o texto já existente. Né? Então, essa conversa às vezes se dá, às vezes até para criticar, né? Porque às vezes a pessoa cria um intertexto para criticar aquele outro existente. É, isso mesmo, promove uma crítica, ou seja, uma contrariedade. Né? Então, cabe a nós perceber de que maneira essa conversa está acontecendo. Tá? Quem vai fazer a prova do Enem vai perceber que você vai ter que deduzir, não, vislumbrar, perceber de que maneira está acontecendo esta intertextualidade. Tá? Muito bem. Tendo em mente esse conceito que a intertextualidade é nada mais, nada menos do que uma conversa, né? Ou um aproveito de uma coisa já existente, olha lá, a Maria entendeu a referência. Agora que eu vi aqui, porque agora que eu fechei a apresentação da lousa. Eu vou colocar para vocês alguns textos que possuem intertextualidade. E você vai ter que me dizer de que maneira a intertextualidade está acontecendo. Né? Todos os textos que eu vou colocar aqui para vocês são não verbais, ou seja, pode ser uma música, certo, que eu vi, pode ser
um filme. Na verdade, eu vou colocar tudo em filme, tá? Depois eu coloco numa música para vocês perceberem, né? Tem uma música da Legião Urbana que é tão intertextual que eu posso dizer que é uma cópia, né? O Renato Russo escreve uma música chamada Monte Castelo, na qual ele usa um trecho da Bíblia ligado com um poema do Camões. E ele não muda nada. Ele pega assim, vou pegar esses dois textos aqui, um da Bíblia e um poema do Camões. Então, a intertextualidade dele, de que maneira funcionou? Funcionou uma cópia, um uso. Ele se aproveitou do 100% do que existia. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês um trechinho do exemplo que eu usei na última aula. Nós estávamos conversando sobre Interestelar, mas não o Interestelar. Eu vou usar o famoso 2001, A Odisseia no Espaço. Um filme de 1969, dirigido por Stanley Kubrick. Quem gosta de cinema e foi pesquisar um pouquinho sobre Stanley Kubrick vai ver o grau de perfeccionismo que ele tinha. Ele era um cara bem, assim... já teve muito ator no filme, assim, que... Não, pedia conta. Não, eu não vou fazer isso aqui, não vou mais. E ele falava assim, cala a boca e volta aqui. E vai fazer aqui. O último filme dele chama-se De Olhos Bem Fechados, com um famoso casal. Hoje eles não são casados mais, que é a Nicole Kidman com o Tom Cruise. E o Tom Cruise não aguentava mais, repetia a mesma cena 200 vezes, e ela tinha duas falas. E o Stanley Kubrick falou, Piazinho, fica aí e repete a cena até eu achar que tá bom. É um filme bem louco. Tanto que esse filme, o Stanley Kubrick falou, não, eu tô fazendo esse filme só para dar tempo. E daí o jornalista, como assim dá tempo? Ele, dá tempo da tecnologia evoluir para fazer o efeito especial que eu quero. Porque Stanley Kubrick já tinha escrito o roteiro do famoso filme Inteligência Artificial. E ele estava esperando a tecnologia melhorar para conseguir ter os efeitos especiais que ele tinha em mente. Porque na época não existia. Pense, isso era a década de 90, galera. Ele esperando. Aí o genro dele, que é nada mais nada menos que o Steven Spielberg, vai lá e faz um filme bem mais ou menos, né? Então eu vou colocar aqui para vocês um trechinho do 2001, Odisseia no Espaço. É o início do filme. Se chama The Dawn of a Man, o alvorecer, o nascer do homem. Presta atenção. É um filme muito louco, galera. Quem for pegar para assistir vai falar assim, professor, eu terminei o filme, eu não entendi nada. Muito bem, se você não entendeu nada, você está bem, você está prestando atenção. Você fala assim, não, eu entendi perfeitamente, que é mentira. Ele é um filme muito louco. Na época ele assustou muita gente. Tipo, não é que assustou, né? Mas tipo, todo mundo, o que é isso? É uma pira evolucionista muito grande, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, então, agora, Dawn of a Man, um trechinho do início do 2001, A Space Odyssey. É legal que, para quem vai assistir, prestar atenção no uso da física no filme. É muito... Galera, imagina, eu tô falando, Stanley Kubrick é louco, tá? Presta atenção nesse trecho aqui. Loki, você tá encrencado. Não acredito que vai ter O que você quer? No meio do meu... Já devem estar pensando assim, nossa, professor, que louco esse filme, começa assim? Começa assim. Legal, né? Bem, o que eu quero, então, com essa primeira cena, do 2001? Ali a cena do bloco preto, uma cena clássica do cinema, né? Não eram seres humanos ainda, né? Estavam lá, ficam doidos. Tem aquela cena ali da ferramenta, muito legal. Agora, vejam essa segunda cena. Um filme mais modernoso, tá? Um filme também. A grande maioria de vocês já assistiu, que é A Fantástica Fábrica de Chocolates. Um filme muito legal. Tem duas versões, né? A primeira versão mais antiguinha,
que é muito legal também. Eu conhecia o filme já antes, porque passava na sessão da tarde. E daí depois, quando veio o do Tim Burton, né? Daí, claro que a gente foi ver, era com... esqueci o nome dele. Mas pega essa cena agora. Bem, eu acho que ficou bem claro, né? O que é, então, essa intertextualidade, essa conversa. Então, não dá para dizer, por exemplo, que o Tim Burton, ele tem pouca criatividade, daí ele pegou uma cena já existente lá do 2001. Não, ele faz uma intertextualidade, ele faz uma coisa legal. Ele faz uma referência, né, à existência. Então, é uma coisa, até por sinal, bem criativa, né? E isso acontece, então, em várias áreas da linguagem humana, tá? Isso é o conceito de intertextualidade, beleza? Muito bem. Pensando nisso, nesse conceito, então, dessa conversa que existe entre as produções humanas, a linguagem, como que isso pode cair no teu Enem da vida? Vamos fazer uma questão, tá? Deixa eu apresentá-la aqui para vocês. E aí vocês vão me dizer, professor, eu achei ele meio facião. Meio facião, assim. Para nós que estamos estudando, fica fácil. Tá legal aí o tamanho para vocês? Apareceu legal? Apareceu bem? Obrigado, Isa. Então lá vai. Deixa eu ver se é essa aqui que eu quero fazer. Não, é essa aqui, ó. Questão 2. Enem. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros? Né? Quem não passou de assistir o 2001 de Cena e Espaço, depois de assistir Fantástica Fábrica de Chocolate e falar assim, nossa, aquela cena já aconteceu. Ou seja, os textos conversam entre si em um diálogo constante. Este fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. Então, olha que interessante no Enem, por que eu digo que ele é meio cansativo? Então, nós temos aqui, ó, 4 linhas, 3, né? Falando o que é uma coisa. Ele não pediu nada até agora no exercício. Até agora não pediu nada. Então, tem gente que fica perdido no Enem porque não está prestando atenção, mas isso aqui, a primeira parte, não pediu nada. Leia os seguintes textos. Até aqui, a única ordem que ele deu para você ler os textos abaixo. Presta atenção. 1. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Então, texto do Carlos Drummond de Andrade, né? No livro Alguma Poesia, lá de 64. Acho que você tem que estar mais velho ainda. Que é essa edição de 64. Olha o texto 2. Quando nasci, veio um anjo safado, um chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída da minha estrada entortou, mas eu vou até o fim. Uma letra do Chico Buarque, né? 3. Nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou. Vai carregar bandeira. Carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Então, um poema de Adélia Prado, no livro Bagagem. E agora vem a parte do enunciado. Adélia Prado, Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade. Então a pergunta é, de que maneira a Adélia Prado e o Chico Buarque estão promovendo uma intertextualidade com o Carlos Drummond de Andrade? Porque, na verdade, é assim, se vocês vão estudando e vão perceber, não, primeiro o texto do Carlos Drummond de Andrade foi o primeiro que existiu. Aí os outros dois vêm, tipo, intertextualizando com ele. E de que maneira será que se constrói essa intertextualidade? Vamos ver. Por reiteração de imagens, ou seja,
pela repetição, por usar novamente as mesmas imagens. Tem a imagem do anjo nas 3, né? Para mim parece muito interessante. A imagem do anjo existe nas 3. Reiterar é usar novamente, tá? Oposição de ideias. Será que tem muita a ideia de ideias contrárias? Vamos ver. Quando nasci, então a ideia do nascimento, um anjo torto. Aí um anjo meio desses que vivem na sombra, escondido na sombra. Diz, ghost na vida. Ghost quer dizer deprimido. Assim, quando eu nasci, veio um anjo safado. Não tô vendo a ideia de oposição. Para mim, a oposição seria se um anjo, em vez de torto, fosse reto e que vivesse na sombra, agora vivesse na luz. É que é um anjo safado. Não quer dizer que é a ideia de oposição, né? Para mim, aqui no 3 tem a ideia de anjo esbelto, ao contrário do anjo torto. Esses que tocam trombeta, esses que aparecem, não que vivem na sombra. Para mim, só tem ideia de oposição o 3 com 1. Mas o 2 não tem. O Enem, galera, faz isso. Te dá... Nossa, professor, parece que a B tá muito legal. É, mas só que o 2 não tem ideia de oposição. Só o 3. Então, por enquanto, para mim, é a letra A, porque tem a reiteração da imagem. A ideia do anjo e do anjo. Oposição não, porque o 2 não tem oposição. Letra C, falta de criatividade. Chico Buarque e Adélia Prado, falta de criatividade. Negação dos versos. Escrita em versos. Como é que a pessoa está negando os versos? Se escrever em verso, minha gente. Que absurdo essa letra D. A ausência de recursos. Com certeza, as duas poesias ali, uma música e a poesia da Adélia Prado não tem recurso. Por isso que usou intertextualidade, por falta de criatividade. A letra C, a letra C, D e E são muito absurdas, né? Como é que erra um exercício desse na hora lá? Só se estiver muito cansado e não prestar atenção. Muito fácil exercício, letra A. Sério mesmo, esse aqui é um exercício de nível fácil, não pode errar no Enem, senão a correção vai anotar lá embaixo. No Enem eu vou explicar para vocês que não podem errar questões fáceis. Senão, se você errar uma fácil e acertar uma difícil, você só tem um pontinho. Porque a correção imagina assim, que você acertou no chute, então não vai te dar tanto ponto assim. Porque claro, você errou a fácil, como é que vai acertar a difícil? Então não pode errar as fáceis, essa é uma nível fácil. Nível feto, nível baby. Professor, aperta aí para ver a resposta. Nem discuto, né? Letra A. Galera, diz aí para mim. Faz um comentário aí, por favor. Pode ser no áudio, pode ser vídeo, pode ser aí no chat. Pode até ser um comentário assim, não, professor, tá bem claro. Claro como o petróleo. O que vocês acharam? Ficou claro o contexto de intertextualidade para vocês? Fácil, né, Maria? Muito fácil. E para resolver, só se tiver muito... errar aquele exercício do Enem ali, só se estiver muito cansado. Levando em consideração que a prova de português, entre aspas, português, né, linguagens, é a primeira a ser feita. Então, não pode errar isso aí. Professor, põe mais um aí. Tá, vamos fazer um outro agora. Quer ver? Fazer o último. Esse aqui. Saca só porque nós vamos fazer um de arte. Isso mesmo, o professor Ramon vai fazer outra coisa. Deixa eu pegar aqui, colocar isso aqui. Já tá aqui. Tá. Nossa, Enem de 2005. O banco de dados do Enem é gigante, galera. Então, eles usam... Eu já fiz questão. Há mais de 10 anos atrás. Imagina, eles usam até hoje. Vamos ver essa questão aqui. Vamos fazer esse do Enem 2005. Cândido Portinari, que nasceu em 1903 e morreu em 62, bem novo. Um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX. Artistas plástico, né? Artista plástico. Tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. Então, o primeiro quadro aqui está tendo um baile, né? A galera dançando aqui, alguém com uma gaita. Segundo quadro, muito famoso, Os Retirantes, né? Terceiro quadro,
Novamente, os retirantes, né? Para quem não lembra, retirantes são aquelas famílias que viviam no agreste nordestino e que durante os momentos de alta seca saíam de suas propriedades em busca de subsistência. E o último quadro, um cangaceiro. Para mim, sem ler a alternativa, está muito óbvia que tem dois quadros muito parecidos, que são os dois retirantes. O bailão aqui não tem nada a ver, e um cangaceiro, é nordestino, mas é um cangaceiro. Os dois quadros aqui que estão falando de retirantes. Vamos à alternativa aqui. Sobre a temática dos retirantes, Portinari também escreveu o seguinte poema. Olha, escreveu um poema também. Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos, vêm das terras secas e escuras, pedregulhos, doloridos como fagulhas de carvão aceso, corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados, homens de enorme ventre bojudo, mulheres de trouxas caídas para o lado, pançudas carregando ao colo um garoto, choramingando, remelento. Dá para ver que o texto dele tem a ver com a segunda imagem e a terceira, né? Não é o bailão e nem é o cangaceiro. Das vidas, assinale aquelas que abordam a problemática que é tema do poema. Que fácil você errar isso aqui, sério mesmo, galera. Dá uma surra de Havaiana, velho. Quais são as duas imagens que têm a ver com o poema? A imagem 2 e a imagem 3, né? Deixa eu ver. 1, 2 e 3. 2 e 3. Isso dá na letra C. Galera, fácil ou difícil isso? Professor, vai lá ver no gabarito. Tá bom. 16. A 16 é a letra C. 16, C. 16, C. 2 e 3. Bem fácil, né, Maria? Agora imagine que vai ter umas 5 questões dessa, das 45, de linguagens. Ou vai estar na arte, ou vai estar na literatura, ou vai estar no próprio português. É que no Enem não é separado assim, né? Por disciplinas. É assim, por linguagens e suas tecnologias. Pode estar até na educação física. Mas com um mínimo de atenção, você acerta as questões de maneira muito fácil, né? Então, a intertextualidade como você tinha colocado, eu entendi a referência. É isso. Entendi a referência. Isso é intertextualidade. Beleza, galera? Então, vimos o conceito, vimos aí o que é, de que maneira que a maneira com que ela se apresenta que você tem que prestar atenção, né? Será que é uma oposição de ideias? Ela podia ser uma oposição de ideias. Ou volta apenas as imagens as mesmas, como naquele primeiro exercício, né? Então, você tem que prestar atenção de que maneira que a intertextualidade se apresenta para você, tá? Galera, ficamos por aqui, essa primeira nossa aula aí, que já é do 4º ano. E a gente vai começar a trabalhar a ideia do Enem, algumas provas da vida aí. Por favor, comentários, dúvidas, podem colocar aí no chat ou abrir o áudio, tá? E a gente fica por aqui. Caso não tenhamos mais nenhum comentário, eu finalizo a nossa aula. O que vocês acham? A Maria já colocou que é bem fácil. Professor, mas lá no dia do Enem eu fico nervosa, daí eu erro essa questão. Não pode ficar nervoso. Não pode errar essas questões de nível fácil. Tem que detonar. Daí a questão é enorme, você viu ali, né? Tipo, olha o tamanhão dela. Nossa, dá quase uma página de questão. Questões Enem são assim, são enormes. Por isso eu gosto de dizer que é uma prova de musculação. Você tem que estar para aguentar fazer a prova. Cada dia 90 questões, né? E um dia mais a redação, que é a primeira coisa que a gente faz. E eu tenho para mim que a turma de vocês é jogar a nota lá no espaço sideral do Enem, da região inteira. Eu acho que nós vamos detonar.
e uma notinha 1000 aí, pelo menos, aí na redação, nós vamos atrás. Galera, comentários, please. Gostou, Maria? Vai assistir o 2001 hoje. É muito legal. Na hora que o cara começa a viajar, e daí, tipo, tem uma pira que os seres, a vida já, na verdade, evoluiu tanto que é só luz, é só energia. É uma doideira. Muito legal. Digita aí no Google aí, filmes do Stanley Kubrick. Tem outros filmes legais. Turma, ficamos por aqui. Quem quiser pode mandar qualquer coisa no grupo ou particular para mim, né? Eu acho que eu mandei para quase todo mundo já os vídeos da redação, que é do quarto ano, já queriam já estudar. Lembrando que para fechar o conceito eu vou usar só as 2 últimas atividades que estão lá. Tem 7 alunos que não entregaram, então tem que correr atrás, tá? Senão fica com D, né? E daí dá reprovação, isso aí. E são atividades, lembrando que com o professor Ramon, são muito fáceis de realizar, tá? Ficamos por aqui. Tchauzinho para todos e tenham um ótimo finalzinho de semana aí, tá?